There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Há milhares de anos, esse é o nosso maior sonho. Voar. Nos últimos 100 anos, dominamos o ar com máquinas que nos levaram ao limite absoluto de altitude, velocidade e agilidade. O avião é o máximo entre as supermáquinas. Super máquinas. Super aviões. Reno, estado de Nevada. Todos os anos, os aviões de corrida mais velozes do mundo competem aqui no Campeonato Nacional Ilimitado. Nessa perigosa disputa, aviões a hélice da Segunda Guerra Mundial altamente modificados voam a até 800 km por hora a uma altitude assustadora de apenas 15 metros. Um erro pode custar caro. Nos últimos 25 anos, 10 homens morreram nessa competição feroz. Se houver pane no motor super envenenado do seu avião, é preciso ganhar altitude imediatamente e procurar um lugar para pousar, senão você está morto. Por sorte, este concorrente sobreviveu para voar novamente. Em 1995, David Price intencionalmente bateu seu Mustang para evitar um penhasco no final da pista de decolagem. Naquele dia, sorte e perícia salvaram sua vida. No início da década de 40, havia 15 mil Mustangs P-51 na Força Aérea Norte-Americana. Eram caças de grande mobilidade que participaram de combates na Europa e no Extremo Oriente. Bill Stephanie, um plantador de algodão da Califórnia, tornou-se campeão mundial num desses aviões que ele batizou de Strega. É provavelmente como você sabe, uma Ferrari numa pista de corrida ou como um carro da Índia, algo assim. Você realmente sente o avião. E com certeza não é um lugar para um novato porque ele não iria durar muito tempo. Logo estaria morto. Correr em Reno é sempre um flerte com a morte. Em 1994, a tragédia aconteceu quando a T-6 de Ralph Tumbling chocou-se com outro concorrente. A motivação desses homens pode ser o perigo, mas são os mecânicos de motores que tornam tudo possível. O motor original, com sua configuração Rolls-Royce, foi totalmente modificado. É um V12, 12 cilindros, um V de 60 graus, um único eixo de câmbio superposto, um superacumulador de 2 estágios. As asas foram muito suavizadas e é claro que o teto da carlinga foi uma grande melhoria aerodinâmica. Ele é muito veloz. Esse avião servia para vários propósitos. Era um caça, era um bombardeiro e fazia também escolta de bombardeiros. Ele tem boas características em todas essas áreas. O que nós fizemos foi privá-lo de algumas características estruturais em favor da velocidade absoluta. Esse superavião baseia-se totalmente na relação entre peso e força.
Seu peso foi drasticamente reduzido e a potência do motor mais do que dobrada, de 1.500 para 3.800 cavalos de força. O recorde mundial atualmente é de 845 km por hora e esses aviões conseguem subir 3.000 metros em 90 segundos, mais rápido do que um F-18. Embora as corridas com esses velhos caças sejam disputadas por diversão, é sempre a guerra ou a ameaça de guerra que causa os grandes avanços na tecnologia de aviação. Em 1930, Frank Whittle patenteou o motor a jato. No entanto, o primeiro jato a voar de fato em serviço foi o alemão Me-262. Para sua época, ele teve um desempenho excepcional, atingindo uma velocidade máxima de 860 km por hora e chegava a uma altitude de 9.000 metros em apenas 7 minutos. Modelado como um projétil de alta velocidade com asas pequenas para diminuir a resistência, o Bell X-1, um avião experimental, foi largado de um Boeing B-29 no final do ano de 1947. Ele tornou-se o próximo salto radical à frente na história da aviação. O motor de foguete a combustível líquido quebrou a barreira do som e o piloto da Força Aérea Norte-Americana Chuck Yeager tornou-se o primeiro homem supersônico. Em menos de 30 anos, tornou-se possível para qualquer pessoa voar a 2 vezes a velocidade do som. Em janeiro de 1976, o Concorde decolou no primeiro voo supersônico de passageiros da história. Mas, sem que o mundo soubesse, a elite altamente treinada dos pilotos militares já estava voando 1.120 km por hora mais rápido e 6.000 metros mais alto do que o Concorde. Construído para si, o Blackbird, que quer dizer melro ou pássaro negro, tem 2 motores de 160.000 cavalos. Eles geram uma força igual a 3 vezes a força máxima do contratorpedeiro mais rápido do mundo. Ele devora 3.000 metros cúbicos de ar por segundo e usa 4.000 litros de combustível especial por hora. Esse combustível é mais caro do que o mais caro dos uísques escoceses. As temperaturas extremas que ele alcança em voo expandem e lacram seus tanques de combustível. Mas quando está frio no solo, ele vaza por todos os poros. Os pilotos que voam Blackbird são a nata da Força Aérea Norte-Americana e, por causa da velocidade a que voam, eles são chamados de os intocáveis. A temperatura dentro dos motores é de 1.870 graus Celsius. O ar ferve a 93 graus Celsius nos 900 metros imediatamente atrás dos motores. O jato atravessa o ar a mais de 3.200 km por hora.
O SR-71 Blackbird ainda é a aeronave militar mais rápida e de maior altitude de todos os tempos. Viajando a 3 vezes a velocidade do som, ela fotografa a 27 mil metros de altitude, registrando detalhes como placas de veículos estacionados. A aeronave foi desenhada pela Lockheed em 1962 e foi para a aviação uma espécie de reinvenção da roda. Seu corpo de titânio foi construído para aguentar um calor cinético extremo. Seu desenho aerodinâmico consegue enganar o radar e ele é movido por 2 dos maiores motores a jato jamais construídos. Quando se olha para esse avião, ele dá a impressão de ser muito elegante e objetivamente construído. Ele passa a ideia de que pretende ser veloz e voar muito alto, e ele é feito para isso mesmo. Você tem a percepção de que realmente tem um puro sangue nas mãos. Esse desenho particular de asa, que é chamado de delta, é realmente eficiente para sustentar voos em alta velocidade, mas também dá ao avião estabilidade muito boa a baixas velocidades. E isso é uma necessidade, porque ele não usa flaps na decolagem ou na aterrissagem. A cauda tem um desenho incomum, e é o corpo da cauda que forma o leme. A cauda é voltada para dentro para que o vórtex que vem da frente do avião com muita força passe pelo leme e pela cauda vertical a menos velocidade. O ar passa lá atrás com muita força e os torna muito eficazes. A fuselagem do avião tem uma espécie de casca externa. E essa casca externa é chamada de área da coluna. Ela é especialmente útil para otimizar o avião em velocidades muito altas. Esse avião é provavelmente um dos primeiros aviões invisíveis. O desenho da casca externa, a pintura que é impregnada de ferro, tudo contribui para que o avião se torne invisível. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro avião com essa característica de ser invisível. 34 anos depois do seu lançamento, o Blackbird ainda é uma experiência única para os pilotos. Alvoradas e 5 crepúsculos no mesmo dia. Já decolamos de Mildenhall, na Inglaterra, na hora do almoço e aterrissamos em Beale, na Califórnia, para o café da manhã. Virtualmente, em todo voo, quando se consegue chegar bem a mais ou menos Mach 3, você pensa que está arremessando seu corpo através do espaço ou através da atmosfera, mais rápido do que uma bala, e que você ainda pode acelerar. Você olha pela janela e está tudo claro. Nunca tempo ruim nas grandes altitudes. O céu é sempre de um azul lindo e nada se move. Você olha para dentro e espera se nada está se movendo, a não ser o indicador de distância, que aumenta 1.600 metros a cada 2 segundos, mais ou menos. Mas é uma coisa totalmente serena, quase eufórica. Super Máquinas. Quanto mais veloz for o avião, mais perigoso será para o piloto. Era preciso inventar uma maneira engenhosa de ejetar o piloto sem que ele fosse atingido pela cauda. A primeira vez que um piloto foi ejetado de um avião com sucesso aconteceu na Alemanha em 1943. Desde então, os assentos ejetores impulsionados por foguetes salvaram as vidas de 15 mil homens.
150 milhões de anos antes que o homem começasse a voar, os primeiros animais voadores do mundo já cruzavam os céus. O pterodáctilo foi a maior criatura que jamais voou. A envergadura de suas asas chegava a 14 metros. Suas asas eram estruturas ósseas recobertas de pele que permitiam ao animal planar, mas davam-lhe pouca propulsão. Eram como as velas num barco, e a sua grande cabeça e pescoço comprido eram usados como leme. Os pássaros de hoje em dia voam com asas que lhes dão sustentação e também propulsão. Quando estão decolando ou aterrissando, eles estendem penas externas nas extremidades das asas. Isso lhes dá uma área maior e, portanto, maior estabilidade a baixas velocidades. O homem levou milhares de anos para aprender essas características de projeto. Como as de um pássaro, as asas de um avião têm a parte inferior plana e a superfície superior curva. A baixa pressão na parte de cima puxa a asa, enquanto a pressão maior embaixo a empurra para cima. Esse simples princípio científico faz com que um pedaço enorme de aço e alumínio se transforme num gracioso avião. Hoje em dia, as aeronaves civis são rigorosamente testadas para aguentar as pressões extremas do voo quase contínuo. Essa asa de um Boeing 777 pode dobrar 7 metros e aguentar 150% mais turbulência do que é provável que ela jamais venha a experimentar. As asas modernas também têm tanques nos quais o combustível é continuamente redistribuído para dar estabilidade ao avião. Embora o combustível seja diluído com substâncias químicas especiais não inflamáveis, um avião sempre corre o risco de se tornar uma bola de fogo. O primeiro voo motorizado dos irmãos Wright em dezembro de 1903 durou 12 segundos e cobriu uma extensão de 37 metros. As frágeis asas feitas de madeira e lona eram curvadas para cima como as de um pássaro. Mas essas asas levaram a humanidade num voo para o futuro e tornaram-se a base para um século de inovações em projetos. É impressionante que em menos de 50 anos a humanidade tenha inventado asas capazes de viajar a 6 vezes a velocidade do som. Em 1959, asas pequenas e estreitas desenhadas para voos eficientes em altíssima velocidade fizeram do X-15 o mais rápido avião-foguete experimental de todos os tempos. Ele atravessou o ar a incríveis 7.200 km por hora, a uma altitude recorde de quase 107 quilômetros. O engenhoso caça F-111 foi construído com asas de geometria variável. Para atingir altas velocidades, elas são mecanicamente colocadas para trás durante o voo, formando um triângulo com a cauda. As asas do Concorde são permanentemente fixas em triângulo. O desenho em delta é essencial para o voo a velocidades supersônicas. Sem elas, as ondas de choque geradas pelo nariz do avião atingiriam as pontas das asas, quebrando-as. E as impressionantes asas voltadas para frente do Grumman X-29 foram desenhadas para torná-lo ultramanobrável. Ele era tão instável que precisava que computadores corrigissem sua rota 40 vezes por segundo. Mas o máximo em desenho de aeronaves do presente e do futuro é o impressionante bombardeiro estratégico B-2. Projetado para escapar completamente dos radares inimigos, este avião não tem asas. Ele é uma asa. Com essa grande inovação, o homem agora é capaz de voar não só mais rápido e mais alto do que um pássaro,
mas também com muito mais maleabilidade. O russo Sukhoi 31 é muito potente e incrivelmente ágil. Ele foi desenhado para ser o melhor avião de acrobacias do mundo. Aviões que são realmente bons para acrobacia são, na verdade, muito instáveis. A aeronave quer rolar lateralmente ou projetar-se para baixo ou para cima. Por exemplo, os ailerons são do tamanho de um 727. E isso faz com que o rolamento lateral seja muito rápido. Também o leme e o plano estabilizador são muito grandes, o que a torna muito sensível, mas também dá um controle muito grande. O trem de aterrissagem é feito de liga de titânio, muito leve e muito resistente. O motor dessa aeronave é um motor radial de 9 cilindros, fabricado na Rússia. Ele desenvolve muito. A combinação da potência do motor com o propulsor cria um impulso muito forte, que faz com que a aeronave acelere muito rapidamente. Esse tipo de acrobacia que fazemos leva o avião ao seu limite. Alguns pilotos mantêm uma margem de segurança abaixo dos limites. Alguns pilotos ultrapassam um pouco os limites. Essa super máquina está a ponto de levar seus pilotos à fronteira do espaço. Vou estar acima da linha de Armstrong, que é onde a pressão é tão baixa que o sangue, os gases no meu sangue deixariam de ficar em suspensão. Meu sangue basicamente ferveria. Esses pilotos estão a ponto de embarcar numa extenuante jornada de 10 horas. Eles estão ligados a um aparato respiratório e a um tubo urinário. Terão que lutar contra câimbras musculares, fome e fadiga. Seu companheiro nessa missão é o incrível U-2. No final dos anos 50, ele foi construído para voar 4.500 metros acima de qualquer avião ou míssil soviético. Como voa a essas grandes altitudes, ele tem que ser leve. Cada quilo a mais em peso representa meio metro a menos em altitude. A fuselagem é feita de alumínio fino como papel. As asas gigantescas são essenciais para as grandes altitudes, onde o ar rarefeito dá pouca sustentação. O trem de aterrissagem normal foi substituído por um instável sistema de bicicleta. Há também duas pequenas rodas que sustentam as asas até a decolagem, quando são abandonadas.
houve uma ocasião em que 57 caças russos decolaram para tentar interceptar um único U-2 sem sucesso. E ele ainda é considerado por muitos como a maior arma de espionagem de todos os tempos. Tirando fotos de reconhecimento a 27 mil metros de altura, ele descobriu mísseis russos em Cuba, aviões na Sibéria, tanques iraquianos no Kuwait e, mais recentemente, covas coletivas na Bósnia. A única dificuldade do U-2 é voltar para casa depois de uma dessas missões de 10 horas. Com apenas 2 conjuntos de rodas sobre os quais aterrissar, cada descida é um desastre potencial. Outros pilotos passam instruções de aterrissagem a partir de um carro de perseguição rodando a mais de 160 km por hora. Um pequeno erro e o U-2 pode se acidentar. É como aterrissar numa corda bamba. Temos aqui o 8, 6, 5, 4, 4 e 3,5 de volta a 4, 5, 3, 3,5, 2. O projeto da última palavra em aviões de guerra foi além de altitude e velocidade radicais. Ele precisava ser invisível. Super máquinas. Amanhecer no Novo México. O F-17 foi o primeiro avião invisível do mundo. Desenhado para não ser detectado por radares, ele consegue entrar no espaço aéreo inimigo e atacar cirurgicamente alvos de alta prioridade como unidades de comunicação e aeroportos. Seu corpo altamente anguloso deflete o radar. Ele é revestido por uma tinta que absorve as ondas de radar e o calor dos seus jatos fica oculto do solo. A base aérea de Holloman é o lar do F-117 Nighthawk. Quando vi o avião pela primeira vez, o pensamento que passou pela minha cabeça passou pela de todo mundo e era: essa coisa realmente voa? O F-117 foi desenhado para defletir quaisquer ondas de radar e absorver as que não fossem defletidas. O escapamento da aeronave foi também projetado de forma a reduzir a assinatura infravermelha ou térmica. Os gases quentes que saem do motor são espalhados ao longo da parte posterior do avião e defletidos para cima. Outra coisa incomum sobre esse avião é que ele tem elevons, um plano estabilizador, que controlam ambos o rolamento lateral e a arfada da aeronave. O computador decide quanto de cada vai dar ao piloto. Para evitar os pontos de maior perigo quanto a radares e mísseis inimigos, cada plano de voo é criado por computadores altamente sofisticados. Os dados são colocados no computador de bordo do avião que, se necessário, pode executar toda a missão sem auxílio. Às vezes a invisibilidade não é importante. Este é o maior supertransportador do mundo, o Beluga europeu. Ele foi projetado para carregar asas inteiras e pedaços de fuselagem.
Ele poderia ser chamado de sobrinho mutante do primeiro supertransportador, o infame Spruce Goose, projetado por Howard Hughes para transportar tropas e tanques à Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Esse enorme avião pretendia substituir os navios aliados que estavam sendo expulsos da água pelos submarinos alemães. O desenho do seu corpo era semelhante ao de um navio. Construído de vidroeiro ao invés de spruce, tinha um corpo maior do que o casco da maioria dos navios mercantes do século XIX. Ele era apenas 4 metros mais curto do que um jumbo. Seus críticos diziam que com uma cauda de 35 metros de comprimento e pesando 200 toneladas, ele seria impossível de voar. Hughes conseguiu terminá-lo ao final da Segunda Guerra Mundial, tarde demais para que tivesse qualquer utilidade. E ele tornou-se algo inédito, decolando apenas uma vez e voando durante 60 segundos antes de voltar para o seu hangar de temperatura controlada. Hidroplanos já voavam com sucesso 30 anos antes do primeiro voo do Spruce Goose. Os ingleses haviam se tornado pioneiros em hidroaviões porque precisavam voar aos cantos do seu império, onde não havia pistas de aterrissagem. O Short Sunderland foi originalmente desenhado para ser um destroyer de submarinos. Hoje em dia, 50 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda há um deles voando. Ele pertence ao milionário colecionador de aviões Kermit Wiggs. O Short Sunderland ganhou um apelido dos alemães. Por causa de tantos canos de metralhadoras, eles o chamavam de porco-espinho voador. A seu favor, embora fosse um avião muito lento, realmente sua única defesa era descer rente sobre a água e fazer os alemães emergirem. Se o hidroavião fosse atingido na barriga, era obrigado a descer na água novamente. E há, obviamente, um vazamento bem aí. Havia, na verdade, pequenas rolhas de borracha que eram usadas para tampar os buracos temporariamente, até que eles fossem remendados. Basicamente, um hidroavião é um casco de embarcação com um flutuador em cada asa para mantê-lo à tona. As asas são bem altas para que as hélices fiquem fora d'água. A movimentação na água é controlada apenas pela velocidade da hélice e ele recebe rodas quando é necessário fazer manutenção em terra. Embora o Short Sunderland tenha mais tarde sido transformado em luxuoso transporte de passageiros, os hidroaviões perderam popularidade. Depois da construção de pistas de aterrissagem por toda parte durante a Segunda Guerra Mundial, não havia mais necessidade de aviões que descessem na água. Acho que ele era mais um superbarco do que um avião. Ele é único no seu elemento, que é a água. Como o avião não tem hélices reversíveis, não tem freios, ele não tem leme para a água. Ele é dirigido apenas por manetes de combustível diferenciais nos motores de popa. A depender das condições do vento, das correntes e coisas assim, ele pode ser muito interessante e um grande desafio de operar na água. É o que eu mais gosto de operar. O Grumman Duck é um verdadeiro anfíbio. Desenhado com um casco flutuante inteiriço, ele tem rodas que descem e permitem que decole do mar ou da terra. Originalmente um avião de reconhecimento e resgate da Marinha Norte-Americana, ele é o que há de melhor e mais versátil em máquinas voadoras anfíbias. Super Máquinas.
Todos os anos, 1% da superfície do planeta é destruída pelo fogo. Só há um avião construído para combatê-lo. O Canadair CL-415. Ele foi projetado para decolar e aterrissar na água, e em 12 segundos consegue recolher até 6.000 litros de água no seu compartimento de carga. Este superavião foi construído para suportar o ataque corrosivo da água e o calor intenso dos incêndios florestais. O fogo nas matas pode chegar a 90 metros de altura e liberar energia equivalente a de uma bomba nuclear a cada 10 minutos. Os pilotos que voam esses aviões têm uma das tarefas mais difíceis da aviação. Tem que manobrar a baixas altitudes e são continuamente atingidos pela turbulência criada pelos incêndios avassaladores. Esse é um avião singular, projetado para lutar contra os extremos da natureza. Um dos aviões mais singulares jamais construídos consegue voar ainda mais baixo e mais próximo da água. Um projeto ultra-secreto conduzido pelos principais cientistas soviéticos durante a Guerra Fria foi montado para estudar algo conhecido como o efeito de solo. Quando um veículo viaja a pouca distância acima da água, ele compacta o ar abaixo, criando uma espécie de colchão, e isso aumenta muito sua velocidade e eficiência. O resultado dessa pesquisa foi o impressionante ecranoplano. Maior do que um jumbo, ele detém o recorde mundial de força de sustentação de qualquer aeronave. Impressionantes 1.000 toneladas. Essa extraordinária máquina é movida por 8 enormes motores a jato. Ela viaja a 480 km por hora a poucos metros acima da água e consegue transportar 1.000 soldados soviéticos. Com o fim da Guerra Fria, o projeto foi prejudicado por problemas financeiros. Ele já foi visto como o futuro do transporte civil e militar. Hoje está aguardando no estaleiro. As novas invenções que representam avanços para a aviação duram pouco. As mudanças de desenho têm sido tão rápidas nos últimos 100 anos que muitos aviões tornaram-se obsoletos logo após terem sido construídos. Mas o impulso vetorial chegou para ficar. É a inovação aeronáutica mais revolucionária desde a tecnologia dos aviões invisíveis. Os motores a jato produzem um impulso dianteiro com os gases que expelem.
Se esse impulso for redirecionado com um bico móvel, pode mudar radicalmente a direção do avião para que ele faça um ângulo de 90 graus ou até dê marcha ré. A NASA está atualmente conduzindo experiências para usar um impulso vetorial a velocidades supersônicas. Toda asa cria turbulência perto da sua superfície. Isso gera resistência e torna o avião mais lento e ineficiente. Quanto mais veloz o avião, pior a turbulência. Os F-16 estão no momento sendo testados com milhões de diminutos buracos perfurados em suas asas. O ar da turbulência é literalmente sugado pelos buracos para criar um fluxo mais suave e um voo mais eficiente. Muito bem, Tom. O Tiger está lá ao meio-dia. Nós vamos chegar por trás de você. A NASA espera que essa tecnologia eventualmente leve a uma nova geração de aviões supersônicos civis, capazes de transportar até 800 passageiros. O futurístico caça X-36 já incorpora um sistema de fluxo de ar laminar e impulso vetorial. Sua característica singular é que ele não tem cauda vertical ou horizontal. Esperamos que, como resultado da pesquisa que estamos fazendo com o X-36, aumentemos nosso conhecimento para poder prosseguir com caças ágeis sem cauda. E se esse for o caso, pode ser que vocês vejam uma nova geração de caças que não terão caudas verticais. O avião de reconhecimento ultra-secreto Dark Star é o primeiro passo que vai levar a uma nova geração de aviões de guerra não tripulados. Eles serão conduzidos por controle remoto, por pilotos abrigados em casamatas. Minha expectativa é de que ocorram situações de batalha em que não vale a pena arriscar vidas humanas. Haverá também uma utilização maior de aeronaves pilotadas à distância em várias situações de batalha e naquelas missões chamadas de sujas, enfadonhas ou perigosas. O caça na linha de frente para as missões sujas, enfadonhas e perigosas no futuro imediato é o F-22. Ele ainda está sendo desenvolvido e funciona com computadores capazes de tomar 350 milhões de decisões por segundo. A carlinga ultra secreta é totalmente digital. 6 monitores coloridos dão ao piloto uma visão panorâmica, seja dia ou noite. Ele também tem um visor no capacete e terá em breve monitores tridimensionais e controle de voz. O F-22 é um verdadeiro avião invisível. O inimigo não consegue vê-lo e ele viaja a 2.500 km por hora. A maioria dos caças consegue ultrapassar a barreira do som por apenas alguns minutos, mas o F-22 consegue executar toda a missão a velocidades supersônicas. É o avião mais manobrável que há e incorpora a mais recente tecnologia de impulso vetorial, permitindo que ataque de qualquer ângulo. Com sua velocidade superior e invisibilidade, este caça ganhou a reputação de destruir ao primeiro contato. Esta supermáquina é onde o presente encontra o futuro. O B-2 é o bombardeiro mais avançado do mundo. É também o mais caro. Cada um deles custa estonteantes $2 bilhões.
Ele é incrivelmente indetectável, capaz de penetrar no espaço aéreo inimigo e atacar com armas nucleares. O B-2 voa a apenas 760 km por hora. Ele não precisa ser mais rápido. Ninguém consegue detectá-lo. Os alvos são apontados por radar e atacados sem aviso. 8% dos B-2 são constituídos de materiais compostos e toda a aeronave é uma asa. Os 4 motores ficam escondidos dentro do corpo para que o calor dos motores de empuxo adicional não seja detectado por mísseis termoguiados. O companheiro de operação do B-2 é o F-117 com seu corpo anguloso que também deflete as ondas de radar. Ambos são os aviões militares mais modernos do momento. Em apenas 100 anos, a ameaça de guerra e a ânsia humana pela aventura nos levaram a construir supermáquinas que conseguem atravessar a atmosfera a 6 vezes a velocidade do som, na fronteira com o espaço. O avião há muito ultrapassou nosso mero sonho de planar com os pássaros. Ele nos tornou senhores dos céus.